De volta aqui com o TV Mar News, nesse momento, gente, 11 horas 13 minutos. E olha, o crime de importunação sexual tem ganhado cada vez mais repercussão. Um dos fatos que chama a atenção é que os acusados de assédio estão sendo denunciados sem nenhuma denúncia formal por parte da vítima. Como isso acontece, a gente vai entender agora com a advogada criminalista Thaís Cardoso, se encontra aqui no estúdio já com a gente e vai nos tirando essas dúvidas. Seja bem-vinda, Thaís, aqui ao nosso estúdio. Eu queria que você primeiro iniciasse o nosso papo aqui, a nossa conversa, explicando para a gente o que é o crime de importunação sexual. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os espectadores da TV Mar News. Bom, o crime de importunação sexual é a prática de qualquer ato libidinoso sem a anuência daquela pessoa. É importante diferenciar com relação ao estupro, que o estupro é a prática de ato libidinoso desde que haja violência ou grave ameaça. Já no caso da importunação, não existe a figura da violência ou da grave ameaça. Existe a figura da não anuência, do não consentimento. Então, aquelas cenas que a gente já viu várias vezes do homem que está num coletivo, por exemplo, e ele pratica algum ato libidinoso com alguma mulher sem o consentimento dela, para que ele satisfaça o seu próprio desejo sexual, e isso pode ser também para satisfazer o desejo sexual de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, isso é a importunação sexual. Muita gente confunde importunação sexual com assédio sexual também. Explica pra gente o que é que difere. Bom, o assédio sexual, ele exige que tenha ali a presença de uma hierarquia entre o assediador e o assediado. Então, a gente vê muito isso acontecer no ambiente de trabalho ou, às vezes, numa relação entre professor e aluno. Então, se existe essa relação de hierarquia e aquela pessoa pratica um ato libidinoso ou ela importuna sexualmente aquela pessoa, se aproveitando daquela condição de hierarquia, a gente tem sim a questão do assédio sexual e não mais importunação ou outro crime contra a liberdade sexual. Muito bem, a gente escuta muito esse termo importunação sexual, principalmente no período de carnaval. Mas uma questão que tem acendido muito aí, exatamente com o Big Brother Brasil aí no ar, que tem mostrado casos de importunação sexual e de denúncias contra essas pessoas que cometem o crime, sem que seja necessária, então, a denúncia formal da vítima. Por que isso acontece? É possível e desde quando? Olha só, Porlane, desde 2018, todos os crimes contra a liberdade sexual, eles se tornaram crimes de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Que o Estado, tomando conhecimento de qualquer prática criminosa dentro desse grupo de crimes contra a liberdade sexual, o Estado tomando conhecimento, ele precisa tomar providências, usando uma linguagem bem simples para que todos entendam que estão em casa. Então, o Estado ele precisa tomar providências independentemente de a vítima procurar o Estado para que isso aconteça. Então, eu vou dar um exemplo comparando com o crime de lesão corporal grave. Então, se uma pessoa no meio da rua é agredida, é espancada e o policial vê ou aquilo chega até a polícia, aquela investigação policial vai correr independentemente de a pessoa que tenha sido agredida procurar. Informar a polícia, a mesma coisa, uma tentativa de homicídio, uma pessoa que sofreu algum atentado à sua vida, não precisa que aquela vítima procure o Estado para que o Estado investigue e processe aquela pessoa, aquele criminoso. Então, a mesma coisa acontece com os crimes contra a liberdade, a dignidade sexual. A pessoa não precisa procurar o Estado tomou conhecimento, tem que investigar, tem que processar. E aí entra, então, né, Thaís, há outras pessoas envolvidas nesse caso também. De repente, se eu, como cidadã, presencio esse tipo de coisa, eu posso fazer a denúncia? Pode, você não deve. Não é uma obrigação, não é um dever seu. Mas se você presenciou, você viu e você sente necessidade de relatar, você pode relatar, sim. Muito bem, então. E uma pessoa que de repente seja enquadrada nesse crime de importunação sexual, o que pode acontecer com ela? Qual a penalidade para essa pessoa? Olha, a pena para esse crime é uma pena relativamente interessante, importante, é uma pena que vai de 1 a 5 anos. Antigamente esse crime não tinha nem esse nome, o crime era de importunação
mas não era de importunação sexual, era de importunação por ato público ao pudor, atentado público ao pudor. Então, não tinha nem essa configuração que tem hoje. Antigamente era só uma contravenção penal. Então, depois de 2018, virou realmente um crime, se tornou um crime. Então, tem essa pena, que é uma pena relativamente grave. Então, não dá para simplesmente a pessoa achar que pode passar a mão nos seios de alguém, nas nádegas de alguém, nas partes íntimas de forma geral, porque não é só a mulher que pode ser vítima, o homem também pode ser vítima de um crime desse. Pois é, né, gente? São ferramentas que a Justiça vem ao longo dos anos se atualizando para se adequar às novas necessidades da população que a gente tem visto acontecer. Exatamente, Paulane, é super importante, né? Assim, eu sempre, quando converso sobre esses assuntos, eu gosto de falar da questão do processo civilizatório. A gente precisa realmente buscar uma sociedade civilizada e respeitar o limite do outro, respeitar a vontade do outro é extremamente importante, é fundamental para que a gente chegue nesse processo civilizatório. A gente precisa entender que o querer do outro é importante. Por isso que tem essa palavra tão crucial na descrição desse crime, é o elemento anuência, consentimento. Se a pessoa não consentiu, você não pode alisar, você não pode beijar, você não pode tocar, você não pode praticar nenhum ato que seja para satisfazer a você. Até porque quando a gente está falando de liberdade sexual, o sexo é para satisfazer ambos e não a um só. Thaís, chama a atenção também um caso que foi amplamente divulgado na semana passada de uma mulher que estava dentro do ônibus e o homem havia tirado fotos da bunda dela enquanto ela estava ali dentro do ônibus. Ela conseguiu chamar a atenção de todo mundo que estava no ônibus naquele momento, ela percebeu que foi fotografada. Isso seria importunação sexual também? Olha, nesse caso a gente tem um crime específico que é o crime de você registrar a intimidade. Então, já se enquadraria num outro crime. No caso da importunação sexual, existe a prática de um ato libidinoso. É um toque, é um beijo, é você realmente praticar algum ato libidinoso. A fotografia em si não é um ato libidinoso e existe um crime específico para isso. Pois é, aí a gente já volta àquele ponto de novo, a necessidade da gente estar se adequando ao que vem, a justiça se adequar ao que vem aí acontecendo na sociedade, né? Eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso estúdio, espero que a gente possa se encontrar em breve. É só chamar que estarei aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos os espectadores do TV Mar News. Obrigada também. E olha só, gente, Maceió está entre os destinos mais procurados do Brasil para os feriados de abril. Pois é, Fernando Palmeira esteve pela orla aqui da nossa capital e ouviu o que dizem os turistas e também ambulantes. A gente vê agora. Em pleno mês de abril, sol quente em Maceió, Maceió sempre verão. E olha, nós estamos aí com 26% do aumento de busca e de procura. E Maceió se destaca no 6º lugar no ranking do Brasil, entre as capitais mais procuradas do Brasil nesse período do ano. Estou aqui com uma mineira, Rosiane Rodrigues, né? Juliane Rodrigues. Juliane, como é que se sente em Maceió? Deixou as terras maravilhosas de Minas Gerais para vir estar com a gente. Isso aqui é muito bom, a gente está amando. E aí, o que é que você gostaria de dizer? O que é que mais lhe atrai aqui? O que é que mais você gostou até agora? Tudo. Vai até quando? Até amanhã. Só? Só. Um abraço, uma boa estada. Obrigada. Segundo o portal de vendas de passagens aéreas e hospedagens Decolar, Alagoas está disparada aí, principalmente nessa época do ano, para o feriado de abril desse ano de 2023. Vamos saber aqui de um casal que está comprando óculos para evitar os raios solares. Olha, vamos saber de onde é esse pessoal. Casal simpático, um abraço, bom dia. De onde é esse casal? Belo Horizonte. Ô, Minas Gerais, bem-vindo a Minas Gerais. Já conversei com o mineiro já hoje. Como é seu nome? Alexandre. Alexandre, e aí, o que é que está sentindo em Maceió? Primeiro dia estou amando. Já estou gostando. Quantos dias pretende passar aqui? Uma semana. Oh, que bom, que fique à vontade, viu? Um abraço. E o nome da jovem senhora? Luciana. E aí, Luciana, também mineira? Sim, Barbacena. Barbacena, bem pertinho ali de Belo Horizonte. E aí, vem de Minas, vem trazer o sol, vem buscar o sol, como é que? Buscar o sol, porque lá é muito frio. E está se sentindo bem? Já deu um giro além de Maceió? Ainda não, a partir de hoje, 11 horas. Tem muita coisa no roteiro aí, não tem? Muitas. Olha, um abraço, que Deus dê a vocês uma boa estada em Maceió. Amém, obrigado. O senhor também. Felicidades. E o vendedor não perde uma, Chico. Olha aí, como é o nome do homem? Não, rapidinho, como é o seu nome? Carlito.
Carlito, vendendo devagar e sempre? Sempre o movimento sempre tá bom, o movimento, né? Na praia sempre tá vendendo bem. Mesmo outono, abril, mas o turista tá aí, tá dando para faturar. Aí vai comprar, exatamente. Tá bom, como é seu nome mesmo? Carlito Alves. Carlito Alves, um abraço, muito obrigado, Carlitão. Felicidades. Pois é, gente, Maceió sempre verão e a gente vendo no mês de abril, temos o feriado da Semana Santa e também o Tiradentes, lá das Minas Gerais, a história do Brasil aqui presente. E claro, não estamos mais vivendo o alto da temporada, mas ainda estamos vivendo sim a presença marcante de turistas, diminuindo o número de navios, mas mesmo assim, Maceió, justamente, segundo as pesquisas, estamos aí no 6º lugar nessa época do ano, com relação às outras capitais do Brasil, e despontando entre aqueles que procuram Maceió, nos dando o privilégio de termos nada menos do que 26% a mais de hospedagem, de ocupação hoteleira, vivendo esse momento aí, ó, do esporte, do lazer, da família alagoana, recepcionando, e de tantas e tantas famílias que vêm de todo o Brasil e do mundo também, para nos dar o privilégio da presença e trazer divisas e essa vocação maravilhosa de Maceió e de Alagoas para o turismo. Aqui entre a Pajuçara e a Ponta Verde, com as imagens do Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? Olha, quanto mais turistas entrando aqui na nossa cidade, mais economia, mais dinheiro circulando para os ambulantes, para quem trabalha diretamente, para toda a cadeia, na realidade, né? Toda a cadeia turística aqui da nossa capital. Isso é muito bom. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. É já já.